Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Para o vídeo de hoje eu decidi aparecer, tá? Então eu vou dar aula como se eu estivesse dando aula para vocês, vou tentar desse jeito ficar um pouco mais próxima de vocês, tá? Bom, na aula de história de hoje, nós vamos concluir a unidade 2, tá? Então, na unidade 2, nós falamos sobre o surgimento dos primeiros povos, né? O surgimento da população, dos primeiros humanos que habitaram o planeta, tá? Então, nós vimos sobre a Lucy, que surgiu lá no continente africano, tanto é que dizem que a África é o berço da humanidade, né? A gente tem visto isso, então, durante toda a unidade 2. O que nós vamos ver agora para poder encerrar a unidade? Nós vamos ver sobre a grande migração. E esse assunto, inclusive, me lembra bastante uma conversa que eu tive com o Gustavo em sala, que o Gustavo trouxe várias perguntas sobre como, né, o mundo tão grande, como que o ser humano ocupou todos os lugares, todas as terras. E eu lembro que foi uma aula de história até bem longa e que eu mostrei o mapa, mostrei algumas possibilidades e são sobre essas possibilidades que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, começando lá na página 52, aqui ó, meu livrinho aberto, tá? Existem duas teorias para falar como que os seres humanos ocuparam todas as partes do planeta, tá? O que sabe, o que tem aí praticamente certeza, que o primeiro local, o primeiro continente foi a África e o último continente a ser ocupado pelo homem foi a América, tá? Então as teorias elas existem para serem refeitas ou para serem, de repente, mantidas. Cada nova descoberta dos arqueólogos, né, de vestígios antigos, ou vem para reforçar algo que já se sabia, ou vem para mudar uma teoria, tá? Qual é a teoria que se fala da grande migração? A primeira, o ser humano, né, os homens lá de antigamente, saíram da África, passaram pela Europa, da Europa foram para a Ásia, passaram ali pela Oceania também, até chegar na América. Como eles chegaram na América? Eu vou tentar mostrar o mapa aqui para vocês, ó. Então, ó, saíram aqui da África, passaram aqui, ó, Europa, Ásia, tá? Este canto aqui, ó, é chamado Estreito de Bering, tá? O que aconteceu? Esse Estreito de Bering estava, além do nível do mar estar baixo, ele também estava congelado. Então foi por onde os homens conseguiram sair da Ásia e passar para a América, tá? E aí então eles chegaram aqui, ó, começaram pelo Alasca, América do Norte, tá? Até chegar à América do Sul, certo? Então nós temos esse desenho aqui com as setinhas roxas, tá? Com a setinha verde nós temos uma segunda teoria. É a teoria de que os homens, eles migraram através do mar, com navegações. Eles tinham, então, pequenas embarcações e eles foram navegando da Oceania até a América. Ó, também tá aqui nesse mapinha da página 52, tá? Aqui, ó, as embarcações deles chegando até a América. Então, o que se sabe surgiu na África, o último continente a ser ocupado foi a América, tá bom? Bom, na página 53, vocês têm o exercício 5, que primeiro ele pede na letra A para você circular no mapa a área onde você se encontra. Nós estamos na América do Sul, então vocês vão ao mapa, vocês vão retornar lá no mapa e vão circular a América do Sul, tá? Na letra B, ele pergunta, de acordo com a hipótese sobre a grande migração, qual continente foi o primeiro a ser habitado pelos seres humanos? O primeiro continente foi a África, tá? Lá onde foi descoberta a Lucy, certo? E na letra C pergunta qual continente foi povoado por último? Por último, a América, que é o que a gente estudou hoje na nossa aula, tá? Outra coisa que nós vamos falar também na página 53
é sobre o surgimento das crenças. Bom, as primeiras manifestações de crença na humanidade foi o enterro, né? Assim, enterrar seus mortos. Os seres humanos começaram a enterrar seus mortos. Por quê? Por sobrevivência. Como assim, tia Simone? Sobrevivência? É. O que acontece? Lembra que a gente viu que os seres humanos, né? Os primeiros humanos viviam em árvores, de galho em galho, parecendo um macaco mesmo, né? Nós éramos muito primitivos, nós éramos animais que caçava, que agia como animal, né? E aí depois mudou a vegetação, né? Toda aquela mata fechada acabou se transformando numa savana, que são matas mais espaçadas, e o ser humano precisou começar a ir para o chão. Foi aí que a gente começou a aprender a andar, começou a aprender outros recursos de sobrevivência. Só que aí o que começou a acontecer? Quando alguém do bando, vamos chamar de bando, né? Quando viviam muitos seres juntos. Quando alguém do bando morria, o que acontecia? Isso atraía animais ferozes para atacar os seres humanos. Então, o que eles começaram a fazer? Enterrar eles, por sobrevivência. Com o tempo, esse ritual começou a ser uma coisa de respeito, tá? Mas isso demorou um tempo até o ser humano fazer isso por respeito ao ente querido, de repente, né? Essa coisa do sentimento pelo outro no ser humano foi chegando aos poucos, não foi uma coisa que foi desenvolvida do dia para a noite. Esse sentimento que a gente tem hoje, né, de amar o pai, amar nossa mãe, amar nossos entes queridos, isso veio muito depois, nessa época que eles ainda eram bem animais mesmo, tá? Então, o que acontece? Com o tempo, eles foram então lá onde eles enterravam as pessoas, eles começaram a colocar flores, começaram a colocar pedras, começaram a colocar até objetos dos seus entes queridos ali perto da onde eles tinham enterrado, tá bom? Mas a princípio se surgiu para a sobrevivência do ser humano, certo? E aí no exercício 6 da 53, pergunta como o enterro se relaciona com o surgimento das crenças. E aí em que então vocês vão responder sobre essa questão de que com o tempo o ser humano acabou começando a enfeitar os locais onde haviam enterrado os mortos, tá? Eu vou deixar disponível uma apresentaçãozinha de PowerPoint para vocês poderem pegar as respostas com mais calma, tá bom? Bom, aí nós vamos para a página 54 e 55. Essa atividade, ela é o seguinte, ela vai trazer pra gente, na verdade ela começa na 54 e termina na 56. Ela vai trazer pra gente 3 situações, 3 coisas que aconteceram lá na pré-história, coisas que o homem descobriu lá na pré-história, e aí quais são as descobertas de hoje que substituem isso, tá? Então na página 54, ele traz, por exemplo, sobre o machado. O machado de mão, né, aqui, foi uma ferramenta criada para ajudar o ser humano numa atividade que ele tinha que fazer. Hoje, que instrumento nós temos para ajudar nas nossas tarefas? Muitos. Por exemplo, uma caneta. A caneta é um objeto que surgiu hoje para ajudar as nossas tarefas. O computador, o celular, são objetos que surgiram para ajudar nas nossas atividades manuais, nas atividades do dia a dia, tá? Então, vocês podem aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar imagens, tá? Que lembrem isso e vão colar aqui. E aí, na 55, aqui em cima, vocês vão responder, então, quais, para todas as atividades cotidianas, os seres humanos recorrem a algum tipo de invenção para nos auxiliar. E aí aqui vocês vão citar como, por exemplo, então vocês vão citar caneta, lápis, borracha, celular, computador, todas as invenções que surgiram aí para ajudar na vida do homem, tá? No dia a dia. Aí depois tem aqui vestígios de uma fogueira pré-histórica, na página 55. Então vai falar da relação do homem com o fogo, tá? Então aqui o que vocês podem colar? É uma fogueira de festa junina,
Por exemplo, alguma festa, né? Casamento com velas decoradas, ou até imagem de fogão, né? O fogo a gente usa para cozinhar os nossos alimentos. Então, aqui vocês podem colocar qualquer uma dessas imagens e responder. O fogo ainda é um dos mais importantes elementos da natureza para a sobrevivência dos seres humanos. Como exemplo dessa importância, podemos citar. Vocês vão citar, então, para que a gente usa o fogo hoje, tá? Bom, e aí lá na página 56, ele traz, antes da invenção da escrita, deixa eu ver aqui, isso. Antes da invenção da escrita, os seres humanos expressavam-se por meio de pinturas nas paredes, chamada arte rupestre. O que vocês vão ter que colar aqui, então? Imagens de obras de arte, né? Feitas em tela. Hoje em dia a gente já tem a possibilidade de trabalhar com telas, a gente tem a possibilidade de trabalhar com diversos instrumentos, não precisa mais ficar pintando em parede, certo? Bom, aí o que vai acontecer? Vocês vão depois na página, depois que fizer essas atividades, vocês vão na página 61. Lá na página 61 tem o exercício 8 e 9. No exercício 8, ele vai pedir que vocês escrevam as duas hipóteses de chegada dos seres humanos à América. Então, de um lado do quadro, vocês vão explicar a teoria sobre a chegada pelo Estreito de Bering, tá? Pela Terra. E do outro lado, vocês vão explicar sobre as navegações, que é a chegada pelo mar, tá? Então, vocês vão colocar isso na tabelinha. No exercício 9, vocês têm que enumerar os acontecimentos na ordem correta. O que aconteceu primeiro e até onde foi aqui a história da humanidade, tá bom? E aí a gente entra na atividade do Você Sabia. Aqui vai ter uma revisão da unidade e vocês vão ter outra atividade na página 63, que vai ser sobre como vocês vão fazer como se fosse uma legenda, tá? Aqui, deixa eu tampar que tem resposta. Cada cor para uma ação. Tá? Então, por exemplo, vocês vão pegar o roxo e vai circular o continente que é considerado o berço da humanidade. Vai lá e circula a África, né? Locais por onde passaram os seres primitivos quando o Estreito de Bering congelou. Vocês vão circular lá onde está o Estreito de Bering de vermelho. Enfim, vocês vão seguir essa legenda, tá bom? Isso tudo seriam atividades que a gente faria em sala de aula. Então, o que vai ser a tarefa de vocês terminando tudo isso? E é isso que eu vou querer que vocês me entreguem de volta. Vocês vão ter que postar na plataforma. Página 159 até a 161. Vocês vão ter uma revisão da unidade 2, tá? Exercício 1 é um exercício de alternativa. Vocês vão assinalar a alternativa correta e depois explicar por que você escolheu essa alternativa. Na número 1. Depois, na número 2, como a descoberta e o controle do fogo ajudaram os seres humanos primitivos, a sobreviver e evoluir ao longo do tempo? É um pouco da discussão que a gente falou, vai estar lá na página 56. Que é a atividade que a gente fez hoje. O exercício 3 é um exercício de verdadeiro ou falso. E o exercício 4, vocês têm aí algumas palavras embaralhadas e vocês vão ter que formar a frase correta com elas, tá? No exercício 5, vai falar sobre a importância de cortar e cozinhar os alimentos para a evolução do ser humano. Como que esse processo de cortar alimento e cozinhar alimento acabou contribuindo na evolução do ser humano, tá? Essa é a tarefa. O que eu quero que vocês apresentem, que vocês mandem de foto? As páginas 159 e 160, tá? Essas orientações todas estarão na minha apresentação de PowerPoint e na descrição da atividade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa forma, tá? Peço desculpa às vezes por barulho de moto e carro, mas é que eu moro do lado de uma avenida. E por mais que tenha aí a quarentena, tem muita gente fora de casa ainda, tá, gente? Então peço desculpa pelo barulho. Beijos, até a próxima.